Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para mais um momento. Neste momento, que está relacionado à aula 7, em nosso componente curricular Geografia da População, vamos tratar sobre censo demográfico e a sua relevância para o meio ambiente e a sustentabilidade. Pontos importantíssimos do nosso componente. Até porque estudar a geografia da população, estudar a movimentação, não é? E como a gente, por exemplo, através de um órgão fundamental, não é? Um órgão oficial, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são levantados dados sobre todas as questões, não é? Ou diversas questões que envolvem o conhecimento e a visibilização da nossa população. Ok? Então, o que seria basicamente o censo demográfico? Como eu falei, é um instrumento principal, é o principal instrumento de coleta de dados populacionais. E quem é responsável por ele no nosso país é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E este censo, ele vem fornecer a gente diversas informações, por mais que detalhadas, sobre a distribuição territorial, tanto nas suas características dos domicílios, a composição familiar, a mobilidade, como em outras variáveis fundamentais, como, por exemplo, o planejamento de políticas públicas. E isso é importante. Bom, e a importância do censo demográfico? Ele é importante para o planejamento urbano e o uso do solo, pois vai nos permitir, não é, mapear a densidade populacional e as dinâmicas migrações. Estas dinâmicas que auxiliam no zoneamento urbano e na definição de áreas de expansão e na preservação do ecossistema. A propósito, frágeis, ok? Outro ponto importante, a alocação de recursos e serviços públicos. Então, os dados censitários, né, eles também vão subsidiar a distribuição equitativa, tanto da água como da infraestrutura de saneamento, coleta de resíduos, bem como a distribuição de energia, reduzindo assim, por natureza, os impactos no ambiente, né, decorrente de déficits e desperdícios. Bom, por outro lado, também temos a aferição de indicadores socioambientais. Bom, a correlação entre as variáveis demográficas, renda, escolaridade, composição familiar e os indicadores de qualidade ambiental, como acesso a áreas verdes, proximidade de fontes poluentes, vão nos permitir, através dos dados censitários, monitorar a justiça ambiental. Mais um ponto importante, e a relação com o meio ambiente e a sustentabilidade? A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, aqueles 17 que vimos desde a aula 2, o censo ele alimenta relatórios nacionais para aferir metas dos ODS, especialmente para água potável e saneamento, no que diz respeito à relação dos dados demográficos com a sustentabilidade e meio ambiente, o ODS 11, que trata-se das comunidades, né, e das cidades sustentáveis, e o ODS 13, que trata da ação contra a mudança global e do clima. Vejam que esse processo, esse estudo, ele está atrelado, ele está relacionado com especificamente esses 3 ODS, entre os dados censitários e o meio ambiente e a sustentabilidade. Bom, também temos o seguinte, a gestão dos recursos naturais. Ou seja, é importante os dados para conhecer o perfil ocupacional e setorial da população, seja na área da agricultura, na área da indústria, na área de serviços, o que vem nos possibilitar um planejamento de uma gestão da água, do solo e floresta, mitigando, né, buscando cada vez mais pressões sobre os ecossistemas. Bom, ainda é importante a gente observar a questão da vulnerabilidade socioambiental, ou seja, identificar populações em áreas de risco, como inundações, deslizamentos, que é essencial para as estratégias de adaptação às mudanças climáticas e, por natureza, por conseguinte, redução de desastres naturais. Por fim, podemos concluir que o censo demográfico fornece a espinha dorsal para para o entendimento das interações entre população, território e meio ambiente. Seu papel é decisivo na formulação e no monitoramento de políticas públicas que visam a sustentabilidade.
e aprofundar a discussão sobre métodos, parcerias e novas variáveis é essencial para que o censo continue sendo uma ferramenta, um instrumento, uma possibilidade eficaz frente aos desafios socioambientais do século XXI. Aqui temos algumas referências e, para o fórum dessa semana, vamos refletir sobre integração interinstitucional. Então, eu deixo o questionamento para a gente discutir no fórum, vocês responderem lá. De que forma o IBGE pode articular-se com agências ambientais, órgãos de planejamento urbano e universidades para maximizar o uso dos dados censitários em políticas sustentáveis? Pensem nisso, vamos refletir, vamos dialogar bastante no fórum desta semana. Lembrem-se, a geografia da população é essencial para entender os desafios e transformações que as sociedades enfrentam. Seus conceitos ajudam a explicar fenômenos globais, como urbanização, envelhecimento populacional e fluxo migratório. Bons estudos e até a próxima!